Gostaria de pedir uma gentileza que vocês abrissem comigo Mateus 14, do 25 ao 31. Vamos ler a palavra de Deus. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Amém? Gostaria de orar com vocês nesse momento. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por esse ministério maravilhoso. Nós somos gratos a Ti pela obra completa da cruz. Deus, que não seja eu falando nessa noite, mas que seja o Senhor. Pai, eu declaro aqui mentes abertas para receber a Sua palavra, para realmente sermos edificados na Sua presença durante todo esse ano, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Por isso, o título da minha mensagem hoje, eu vou trabalhar bastante com as anotações. Eu quero que vocês prestem atenção, porque o título da minha mensagem é Por que duvidamos? Então, se você anota, anote. Se você não anote, anote. Porque vai ser muito bom e eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar com você. E vai ser importante você, talvez lá no meio do ano, ou quem sabe semana que vem, ou lá no final do ano, você dar uma lidinha nessa mensagem. Amém? Vamos lá então. Por que duvidamos? Eu acredito que toda vez que nós fazemos perguntas para as pessoas, ou para nós mesmos, nós temos a oportunidade de crescer. A partir do momento que uma pessoa faz pergunta, não sei se vocês sabem, mas eu sou professora. No momento, não estou dando aula, mas eu dei aula de inglês por muitos anos da minha vida. E é muito nítido para um professor quando os alunos decidem fazer a pergunta. Por quê? Porque tem alguns alunos que você sabe que não estão entendendo nada que você está falando, mas que não fazem pergunta. E tem alguns que levantam a mão e fazem. E o que isso demonstra para um professor, por exemplo? Que aquela pessoa tem um espírito ensinável. Que ela não é orgulhosa, não tem medo com que as pessoas zombem ou que, poxa, acabei de explicar, você não entendeu? Mas aquela pessoa que está perguntando realmente tem um espírito, ela quer aprender. Ela quer sair da situação que está e ela quer melhorar. Ela quer amadurecer. E o motivo de eu começar aqui a minha mensagem perguntando assim, por que duvidamos? É porque Deus ama perguntas também. Se você for reparar, uma das primeiras interações de Deus com a humanidade, lá no começo, quando Ele criou tudo, foi através de perguntas. Acompanhe aqui comigo Gênesis 3, versículo 9. Deus faz 4 perguntas muito importantes para Adão e Eva. Mas o Senhor, Deus, chamando o homem, perguntando, onde está você? Primeira pergunta, na face da terra, ninguém nunca tinha feito nenhum tipo de pergunta, Deus já havia interagido, mas a primeira pergunta que Deus faz para a humanidade é, onde está você? Então eu quero perguntar para você hoje, onde está você? O seu relacionamento com Deus. Onde está você? Em que você está posicionado? Em que você tem a base sólida? Porque você, sabendo ou não sabendo, você está posicionado em algo. Talvez você não saiba em que você está posicionado, mas você está posicionado em algo. Por isso eu quero começar. Ei, onde você está nesse momento da sua vida? Segunda pergunta, continuando ali o texto. E ele respondeu, ouvi seus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou, segunda pergunta, quem disse que você estava nu? Quem disse que você estava nu? Aqui eu posso ver Deus falando assim, ei, quem que te deu essa consciência? E além do mais, se fui eu, Deus, que te deu essa consciência, por que você não está fazendo, cumprindo e vivendo de acordo com a consciência que você tem? Pensa, só tinha Deus, Adão e Eva. E foi Deus que colocou a consciência neles.
Ei, quem te disse que você estava nu? Eu não te disse que você estava nu. Então você tem uma consciência divina, mas ali por algum momento o que aconteceu? Por que isso foi rompido? Terceira pergunta, Gênesis 3:11. Você comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe proibi de comer? Em outras palavras, o que exatamente você fez de errado? Ei, você comeu daquilo ali que eu acabei de falar para você não comer? Em outras palavras, ei, por que você fez isso de errado? Quarta pergunta. Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. A última pergunta, que foi que você fez? Em outras palavras, você consegue perceber as consequências das suas ações? E por que eu estou levantando isso? Eu pensei, se Deus, então, lá no começo da humanidade, nos levanta algumas perguntas, levanta, na verdade, para Adão e Eva, mas eu quis dizer assim, na humanidade. Se Deus faz perguntas, por que agora, no começo do ano, a gente está bem fresquinho, 2022, já prestaram atenção que depois de amanhã a gente já está no segundo mês do ano? A gente mal piscou, já acabou o primeiro mês, mas ainda está bem fresquinho 2022. Por que a gente não começa esse ano fazendo algumas perguntas em relação à nossa fé? Por quê? Porque se nós fazemos essas perguntas, nós nos abrimos para recebermos a resposta do único que pode dar essas respostas. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Quando Jesus veio à Terra, foi registrado então nos 4 evangelhos, aproximadamente, Jesus fez 217 perguntas. Eu até estava estudando, porque na língua inglesa diz que foram 225 perguntas, e em português 217. Mas por aí, Jesus fez mais de 200 perguntas, enquanto Ele estava aqui conosco na face da terra, que foram registradas no Evangelho. Mas hoje eu quero conversar com vocês a respeito de uma apenas, uma, que está ali em Mateus 14:31. Por que você duvidou? Jesus fez essa pergunta. Por que você duvidou? Salmos 42:5 diz, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é meu Deus. Perceba aqui que nesse versículo a gente não vê Deus fazendo nenhum tipo de pergunta. Mas aqui nesse versículo é o salmista perguntando para ele mesmo, para a alma mesmo dele. Por que você está assim tão triste? Por que você está tão perturbada aqui dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Aqui é o salmista falando para a própria alma. Vocês sabem que nós somos corpo, alma e espírito. E aqui não era Deus perguntando assim, por que você está tão triste? Era Ele mesmo, se posicionando. E falando ali, ei, põe a sua confiança em Deus. E o que eu quero conversar com vocês aqui? Quero te encorajar que neste novo ano que se inicia, você, além de permitir Deus fazer algumas perguntas com relação a você, você também seja claro e aberto o suficiente, deixe o orgulho de lado e deixe algumas vezes seus desejos, a zona de conforto de lado, e se pergunte ei, qual é a minha fé? Em que eu estou baseado? Por que eu não agi de tal maneira? Sabe, abra perguntas para a sua alma, mas não deixe a sua alma responder essas perguntas. Abra perguntas para a sua alma, mas deixe com que o Espírito, através da palavra de Deus, responda essas perguntas. Posso te dizer uma coisa? A partir do momento que o Espírito, através da revelação divina da palavra de Deus, responde as perguntas da sua vida, elas não ficarão incompreendidas e elas não ficarão inacabadas, porque tudo que Deus faz é perfeito, é completo. Amém? Então vamos conversar um pouquinho mais a respeito disso. Eu quero conversar com você a respeito de 2 perguntas, 2 questões. Pedro, naquele momento ali, quando ele estava no barco, eles viram Jesus, meu Deus, é um fantasma, não é Jesus, não. E Pedro realmente fala, não, então, se é você, me chama. E Jesus, eu amo Jesus, porque ele é direto. Ele não fala assim, como assim se sou eu? Ele simplesmente usa uma palavra e fala, venha. Por quê? Jesus sabia que era ele mesmo. Quem duvidou foi Pedro, quem duvidou foi o pessoal do barco. Mas Jesus é direto e fala, venha. Então vamos conversar aqui do porquê Pedro acreditou,
E do porquê Pedro duvidou? Porque houve esses dois momentos. E eu amo essa ilustração porque é muito comum nós estudarmos e escutarmos mensagens e versículos e tudo, pensamentos a respeito disso, e as pessoas questionam e até criticam Pedro por afundar. Mas a questão é, ele andou sobre as águas. Não é apenas Pedro afundou, Pedro acreditou. Então houve esses dois momentos. Então vamos conversar a respeito disso. Mateus 14, 27 e 29, disse Jesus: se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco. Mais para frente, um pouquinho, 29. Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Pedro aqui então passa por algumas rápidas perguntas e algumas decisões na mente dele. E é por isso que eu quero conversar com vocês. Preste atenção, e se vocês quiserem, eu coloquei aqui para vocês anotarem. Por que Pedro acreditou? Porque aqui o que aconteceu no versículo 29 que a gente viu? Pedro saiu do barco. Foi e andou sobre as águas. E por que Pedro andou? Por que ele acreditou? Primeiro, Pedro reconhece o impossível. Primeira coisa. Ele viu, na mente dele passou naquele momento assim de, não tem como, mas tem como. Percebe? Foi uma coisa que meio que de alma dele, não dá, o Espírito dá sim, rápido. E ele saiu do barco. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Nós já nos submetemos a Deus? Por isso que eu falei, se você não anote, anote. Faça essas perguntas para você mesmo durante esse ano, durante essa noite, quando você foi dormir hoje. Pedro reconheceu o impossível. E nós? Nós já nos submetemos a Deus? Já reconhecemos que aquilo lá era impossível mesmo, mas para que Deus, tal situação não é impossível? 2, Pedro admitiu o impossível. Ele sabia que por ele mesmo não era possível andar sobre a face das águas. Não tinha como. Ele admitiu aquilo ali. Por isso nós já admitimos a nossa incapacidade? Eu estou falando assim de nós, corpo, alma. Não eu e você em Cristo Jesus. Mas assim, a minha capacidade, o meu esforço, a palavra da Luísa, a minha voz, o que eu quero conquistar, o que eu quero fazer. Você já admitiu a sua incapacidade? Porque assim, é bonito a gente falar assim, que legal, Pedro pulou do barco e andou sobre as águas. Mas talvez essa situação, talvez andar sobre as águas para você, seja pegar um microfone e falar em público. Talvez andar sobre as águas para você seja ir lá na sua empresa e poder falar para uma reunião de 10, 15 pessoas. Talvez andar sobre as águas para você seja passar no ITA. Talvez você tenha o desejo de ir para a NASA. Eu não sei o que é andar sobre as águas para você. Mas eu posso te dizer uma coisa, a partir do momento que você reconhece o impossível, que você admite o impossível e reconhece que você, pelas suas próprias capacidades, não consegue, Ele pode agir. 3, Pedro aceitou o impossível. Em que sentido? Ele acreditou na palavra. Sabe, você pode olhar por duas maneiras. Pedro andou sobre as águas, mas eu posso te dizer assim, Pedro andou sobre as águas ou Pedro andou na palavra de Jesus? Jesus falou, venha. E Pedro andou no venha de Jesus. Percebe? A gente pode viver a nossa vida toda assim, tipo, que legal, é água, é um púlpito, é um material, é um vento, mas existe por trás de tudo o reino espiritual, que é mais real do que isso aqui, que se queima, que apodrece, que quebra. Jesus ali falou, vem Pedro. E ele falou, ele não falou nada, isso que eu gosto de Pedro, ele foi. Ele poderia ter falado, mas como assim? Você vai transformar isso aqui em sólido? Você vai evaporar a água? E daí eu vou andar lá no pé? E daí percebe? Porque a mente humana fica assim, mas como? Eu nunca me esqueço, quando eu era adolescente, teve eu estava assim numa igreja, não era aqui, era onde eu me converti, e uma moça estava dando testemunho e ela falou assim, declararam para a minha vida que eu ia ter filho, eu ia gerar, e no meu ventre eu ia ter bebê. E ela falou assim, gente, eu não queria falar, mas eu não tinha útero. E hoje eu tenho um filho. E eu fiquei assim, quê? Sabe, eu não sei vocês, mas é aquele momento tipo assim, como é que você vai gerar um filho sem útero? Mas ao mesmo tempo, eu nunca me esqueci desse exemplo, porque não interessa como que Deus vai fazer as coisas na sua vida.
Se você não tem útero, Ele vai fazer com que você tenha filho. Se você não tem dinheiro e Deus diz que você vai ter um milionário, fica tranquilo porque você vai ser. Se Deus te deu uma promessa sobre a sua vida que você vai ser um pai de família, mas você não tem namorada, ninguém quer ficar com você, fica tranquilo porque Deus é fiel. Se você qualquer coisa, ou você escolhe se fixar e crer na palavra de Deus, ou você eternamente vai ficar questionando se a água vai ficar sólida para você poder andar, se a água vai evaporar para você andar, se um barquinho vai aparecer, se um skate invisível vai aparecer, se não sei o que, se não sei o que, se não sei o que. Você percebe? Eu posso ficar criando inúmeras alternativas aqui para você. A nossa alma é assim, ela é insaciável. Por isso eu posso te dizer e declarar sobre a sua vida, espere, pare, assim, deixa de lado tudo isso de que, ai Deus, eu vou andar sobre as águas quando o Senhor preparar, quando as águas acalmarem. Não, Deus, o Senhor me chamou, eu vou. Por isso eu quero declarar sobre a sua vida, ande na palavra. Deus te deu uma palavra, ande na palavra. Deus te deu uma direção, ande nessa direção. Deus falou algo para você, caminhe nela. Ai, mas eu não tenho resultado, eu não sei, as circunstâncias estão se levantando. Ai, o deserto da minha vida, eu estou nem aí. Fala assim, Deus, não me interessa o deserto, não interessa a situação, não interessa. Eu não tenho dinheiro, mas eu vou. Eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou. O Senhor me mandou, eu estou aqui, eu vou. Amém? Receba isso. E isso foi, pode aplaudir, porque isso é você, isso é para mim, isso é para as nossas famílias. Aleluia. Olha só que lindo, Hebreus 11, 7. Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Como assim? Noé trabalhou, se você não sabia, agora você vai saber. Noé trabalhou durante 120 anos para construir a arca. 120 anos. Ele não sabia o que era chuva. Nunca tinha chovido sobre a face da terra. Então veio Deus e falou assim, Noé, constrói uma arca porque vai chover. O que é chuva? Não sei, mas eu vou trabalhar 120 anos da minha vida. Porque Deus me disse para eu me preparar. Ele não falava assim, Deus, você pode me dizer o que é chuva? Porque assim, né? Vai que não boia. Ele nem sabia. Ele não sabia o que era arca, não sabia o que era nada. Mas ele gastou 120 anos da vida dele, firmado na palavra que Deus diz, a respeito de algo que aconteceria, a respeito de algo da vida dele. 4. Pedro tentou o impossível. Você e eu, nós já caminhamos conforme a palavra de Deus? Olha só Hebreus 11, 27. Pela fé, saiu do Egito, no caso aqui fala de Moisés. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Existe uma outra versão que diz assim, pela fé ele saiu do Egito e não teve medo da raiva do rei. Pelo contrário, ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Ele tinha um deserto a atravessar. Ele tinha uma terra prometida a alcançar, mas assim, posso ser sincera, era uma terra que ele nem sequer sabia se existia ou não. Ele não tinha essa noção, mas ele foi. Deus tinha prometido uma terra de liberdade, e ele tomou aquilo como verdade, e foi. E como diz ali o versículo, ele ficou firme, como quem vê aquilo que é invisível. Gente, isso aqui é Bíblia. Moisés ficou tão firme como uma pessoa que vê aquilo que não é visível. Sabia que isso é verdade na minha e na sua vida também? Sabe por que você não precisa estar vendo assim, tipo, ai, que legal, no dia 27 de janeiro de 2023 eu vou conhecer o meu futuro marido, porque... Blá, blá, blá. Você não precisa saber dessas coisas, você não precisa saber do seu futuro, você não precisa de vidente, de cartomante, você não precisa de nada. Essas pessoas ficam só... Você já tem a palavra de Deus na sua vida, Deus te disse isso e você caminha. O como Deus vai fazer, deixa com Deus. Deixa Deus fazer. Se você não deixar Deus ser Deus na sua vida, é Ele que não vai se impor. Por quê? Porque Ele nos fez livres. Ele quer ser Deus na sua vida? Quer. Ele pode ser Deus na sua vida? Pode. Ele vai ser Deus na sua vida, em nome de Jesus vai. Mas deixe Ele ser Deus. Deixe Ele ser Deus. Por favor. E 5, Pedro alcançou e realizou o impossível. Eu e você já estamos vivendo uma vida impossível? Pergunte isso. Deus, hoje, eu já estou vivendo uma vida impossível? Muito rapidamente, mas anos atrás, em 2008, eu tinha um sonho de fazer intercâmbio. Eu não tinha
dinheiro, nada. Eu não tinha passaporte, eu não tinha nada. Cheguei para os meus pais, para minha mãe, eles só, tipo assim, filha, pelo amor de Deus, a gente não tem carro, a gente não tem. Mas Deus me disse, mãe, que eu vou. Minha mãe falou, então, filha, você vai. E meu pai falou, sei lá como, se vira, porque eu não tenho dinheiro. Gente, eu posso dizer para vocês que eu fui lá, me registrei, tirei passaporte, se você já tirou um passaporte, se você já tirou um visto, se você já viajou se você já fez um intercâmbio, você sabe, eu sei porque eu trabalhei depois. Um tempo médio para tudo isso acontecer é de 3 a 6 meses, até você preencher papel, ser escolhido pela família, tirar passaporte, visto, não sei se você está tentando tirar o visto, mas está difícil nesse momento. Mas, assim, tudo, entre da entrada, passaporte, visto, uma família me escolher e eu viajar, deu 20 dias. Como que isso aconteceu, eu não sei. Não tinha dinheiro para comprar minha mala. Ganhei. Não tinha dinheiro para fazer nada. Ganhei. Minha mãe, meu pai, eles eram obrigados a mandar para mim $150 para eu passar um mês. E todo mês não tinha dinheiro, e chegava. Eu ligava para minha mãe, eu falava com a minha mãe uma vez por mês, no telefone, porque eu tinha que comprar um cartãozinho. Não tinha celular naquela época, gente, tô velha já. E tinha celular, mas não dava para conectar assim. E daí eu falava 100 minutos com ela, e tinha vez que ela falava assim, filha, eu não sei como, mas o dinheiro está aí. E assim, eu vivi bem, com $150 no mês, que se você for pensar não é tanto assim, mas sabe por que eu fui? Deus disse para mim, Luiz, o que eu tenho para você não pode ser limitado apenas pela língua portuguesa. Eu preciso que você tenha outra língua, para que você proclame o que eu te der na sua vida para outras pessoas também. Porque se você ficar declarando em português, somente algumas pessoas que eu quero que aprendam, não vão conseguir, porque elas precisam ouvir em inglês. Por isso você vai, Luiz? Eu falei, eu vou. E eu fui assim, e ninguém entendia nada. Gente, eu fui no mesmo avião que foi um dos donos de vários shoppings aqui, que eu não vou falar o nome. E assim, e ele falava, eu vou estudar na mesma escola que Paris Hilton em Beverly Hills. E eu falava, que legal. E você? Eu falei, não sei, eu não escolhi. Ele, como assim? Teu pai e tua mãe deixaram isso? Eu falei, eu estou indo para os Estados Unidos, eu vou estudar. Meu Deus me mandou. Tá, mas e como é que vai funcionar? Eu falei, eu não sei. Mas Deus me mandou. E eu vou. E ele perguntou para mim, você não tem medo de chegar lá e não ter dinheiro para chegar? Eu falei, não. Deus me mandou, Deus vai me manter. Então, assim, posso te dizer uma coisa? Às vezes é bom a gente ouvir esses testemunhos. Deus sustenta. Não se baseia assim, então Deus proveu para a Luísa, Deus vai prover para mim. Porque não é assim que funciona. Deus prometeu para você que Ele cuidaria da sua família, Ele vai cuidar. Deus prometeu para você que você teria uma família abençoada, Ele vai te dar. Deus prometeu para você saúde perfeita sobre o seu corpo físico, Ele vai te dar. Creia, receba e ande na palavra dEle. Amém? Você colocou Jesus já no comando? Hebreus 11, 32, 34 diz assim, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os outros profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fugas exércitos estrangeiros. Pela fé, eles sabiam, todos eles, Sansão, Davi, Samuel, todos, aqui podia citar muitos mais, não tinham noção de nada. Já pensou, um deles ouvindo assim, não, então tá, vai lá e fecha a boca do leão. Ou você tem, assim, com todo respeito, ou você tem um espírito, não sei quando vocês já viram um leão assim perto. Eu vi bem perto, com um vidro aqui, bem na minha frente, eu tenho uma foto assim, ele está abrindo a boca em mim e tem um vidro. E ou você crê, ou você recebe a palavra de Deus e vai, ou não tem como. Não tem como. Por isso, se lembre, é o primeiro mês desse ano lindo e maravilhoso que Deus te deu. Se questione isso, se encontre, se localize na sua fé. Mas a minha pergunta lá no começo, o meu título da minha mensagem, vocês lembram como eram? Por que duvidamos? Vamos estudar aqui então, por que que Pedro duvidou? Pedro tirou os olhos de Jesus. Nos tornamos, agora uma pergunta para mim e para você, nos tornamos distraídos por todas as coisas que precisam ser feitas? Será que a gente perde às vezes o foco em Jesus, no que Deus nos falou? Sabe, History Makers, eles citaram aqui,
a gente vai ter um ano maravilhoso, vai ter tantas coisas, tem a Nine, igual o Rômulo falou. E será que Deus não te deu uma direção, Deus te deu uma palavra, Deus te deu uma formação, e às vezes ali, pelo fato de, não sei se uma conta não foi paga, se você tomou uma decisão que você achou que foi incorreta, se uma pessoa falou uma palavra para você que te desagradou, se alguma coisa aconteceu, você simplesmente falou, não lembro mais, sabe? Não estou mais vivendo por fé. Porque às vezes isso acontece. Eu não vou mentir. Eu já vi isso acontecendo na minha vida, já atendi pessoas que aconteceram e eu acho que já deve ter acontecido com vocês. Mas pode dizer uma coisa, não perca os olhos de Jesus. Não perca. Se Ele disse, vem, vai. Ah, mas eu estou afundando, mas foi Ele que me disse. Ah, mas está molhando, é a água que eu estou sentindo aqui em mim. Não interessa, foi Ele que me chamou. Lucas 10:40 diz assim, Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois que me ajude. Sabe, aquele momento ali, ela tinha que sentar e ouvir Jesus falando. Mas não, a palavra de Deus diz que ela andava distraída com os serviços dela. Percebe? Quando você anda distraído com as coisas que você acha que você precisa fazer, você deixa de ouvir o que Jesus tem que falar. Luísa, mas daí que confuso, como é que eu vou saber se Jesus está falando, se é o que eu tenho que fazer, e se eu estou achando que eu estou fazendo certo e não sei o quê? Pergunte. Isso está, como que eu sei se eu estou agindo em fé? Está na palavra de Deus? Está. Então você está andando em fé, andando pela palavra de Deus. Não está, você está agindo pela sua mente, desejos e emoções. E isso é limitado. E isso vai se esgotar. E isso vai acabar. 2. Pedro priorizou seus sentimentos. Segundo motivo dele ter duvidado, Pedro priorizou seus sentimentos. Uma pergunta, colocamos as necessidades do nosso corpo e da nossa alma acima das necessidades do nosso espírito? Será que eu e você temos colocado as necessidades do nosso corpo e da nossa alma? Qual é uma necessidade da minha alma? Ai, Luísa, eu estou carente hoje. Eu nem gosto daquela pessoa. Mas eu liguei para ela, porque estou sozinha em casa, não tem nada para fazer, tem uma série nova na Netflix e vai que rola alguma coisa. Ei, essa é uma necessidade da sua alma, do seu corpo, não do seu espírito. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Inteiramente o quê? Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Deus, eu recebo no meu espírito. Então você recebe no seu espírito e você manda a sua alma. Ei, isso aí não está alinhado com a palavra de Deus, não. Não. Sabe lá, o Salmos 42, quando a gente leu o próprio salmista fazendo perguntas para a própria alma dele? Ei, fique firme nos pensamentos de Deus. Ei, fixe seus olhos naquilo que é extraordinário, naquilo que Deus te disse. 3. Pedro ficou impressionado com as circunstâncias. Ele ficou assim, outras palavras, chocado com as circunstâncias. Será que eu e você permitimos os desafios nos derrubarem? 2 Coríntios 4:7 diz, porém, nós que temos este tesouro de Deus, não somos mais do que vasos de barro que o guardam, para mostrar que o poder supremo pertence a Ele e não a nós. Em que sentido? O poder, a solução, a ideia, a genialidade de tudo vem de Deus. Não de mim e de você, não dessa carcaça aqui, não do meu cabelo, não da minha roupa, não da minha habilidade de conseguir falar inglês, não da minha habilidade de falar mandarim, grego, japonês, tailandês, não! De Deus. 2 Coríntios 4, 8 e 9 continua dizendo assim, a toda hora e em toda parte passamos por dificuldades, mas não somos derrotados. Temos dúvidas, mas não desanimamos. Somos perseguidos, mas não abandonados. Às vezes somos feridos, mas não destruídos.
Volta ali. Temos dúvidas, mas não desanimamos. Posso te dizer uma coisa? Não sei se você começou o ano com certezas ou não sei se você começou um ano com dúvidas. Como assim? Ai, olha, Luiz, ano passado terminou assim e eu não finalizei bem tal questão. Ou eu não fiz as pazes com tal pessoa. Ou eu não consegui alcançar o que eu queria alcançar. Ou agora, talvez para esse ano, poxa, eu queria cursar esse curso, mas talvez eu quero esse curso. Ou eu queria decidir viajar para cá, ou talvez para cá. Ou talvez eu nem sei se eu tenho que sair da minha casa, ou se eu fico em casa. Ou eu nem sei, sabe? Talvez as dúvidas estão pairando. Mas preste atenção, que aqui diz, ei, você pode ter dúvidas, mas não desanime. Fiel é Deus. Deus te prometeu, Deus cumpre. Ah, Luísa, mas como que eu sei o que Deus me prometeu? Leia a palavra, se apegue na palavra. Ah, Luísa, eu gosto muito de ouvir você, eu gosto muito de ouvir o Rômulo, eu gosto muito de ouvir o Pio, eu gosto muito de ouvir. Se apegue a Deus na palavra, mas além de pessoas pregando e ministrando a sua vida, gaste tempo buscando a palavra. Fale, Deus, eu estou aqui. Fala comigo. Posso te dizer uma coisa? Ele vai falar. Ele vai falar. Ele vai te mostrar. Ou talvez assim, o Espírito Santo está mostrando para mim, às vezes ele não precisa nem te mostrar, o Espírito Santo vai relembrar você de algumas coisas que ele já te disse, de algumas coisas que ele já te prometeu. Descanse nele. 4, Pedro se esqueceu do que Jesus havia dito. Será que às vezes nos esquecemos de tudo que Jesus disse e do que ele fez? Mateus 14, 32 a 36 de novo, quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram. Isso foi depois de Pedro ter andado e depois de Pedro ter afundado. O que acontece então? Quando entraram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda de seu manto. E todos os que nele tocaram foram curados. Todos os que nele tocaram foram curados. Posso te dizer uma coisa? Nessa noite, não sei se você percebeu, mas eu apenas te levantei algumas perguntas. E a gente estudou e analisamos aqui junto o porquê Pedro acreditou e o porquê Pedro duvidou. Mas eu quero dizer para você o seguinte, a questão da nossa vida, quando a gente para pensar, imagina você, hoje é o ano de 2022. Você consegue se imaginar, agora uma pergunta para cada um de vocês, você consegue se imaginar como você vai estar em 2025? Você consegue se imaginar em 2030? Você consegue se imaginar em 2032? Sabe, eu tenho 30 anos, eu vou ter 40 anos. Sabe, faça esse cálculo. Você tem 18, você vai ter 28. Você tem 50, você vai ter 60. Como que é? Posso te dizer uma coisa? A nossa mente, a nossa alma, ela não gosta muito de planejar, de sonhar. Posso te dizer por quê? Porque nós somos falhos como corpo e alma. É o Espírito quem faz o sobrenatural. Mas posso te encorajar? Sonhe. Sabe, Luísa, nem quero pensar como é que eu vou estar em 2035. Nem quero pensar como é que eu vou estar em 2025. Mas ei, pense sim. Sonhe sim. Acredite em Deus sim. Ele é fiel. Ai, Deus, eu tinha um sonho. Mas depois que eu comecei a faculdade, depois que eu engravidei do meu primeiro filho, depois que aquela pessoa me abandonou, eu não sei mais. Se eu terminar esse ano, se eu já não pegar Covid, tá bom. Sabe? Pare! Não sei quando vocês sabem, a gente pegou Covid, passou aquele tempo bem... Foi maio do ano passado que eu falei, meu Deus, eu vivi 7 meses em um mês. E eu tinha o costume de falar para minha mãe falava, filha, se cuida, álcool gel, máscara. Claro que eu respeito, tem que usar. E eu falava para ela assim, mãe, Covid vai bater em mim, mas do mesmo jeito que bater, vai morrer em mim, não vai causar nada, eu não vou ter nenhum tipo de sintoma. Ela falava, vai filha, amém, glória a Deus, aleluia, lambando. Porque minha mãe é bem crente, linda, maravilhosa. Te amo, mãe. Mas eu achei muito engraçado porque
Eu tive Covid, meus filhos tiveram Covid, o Romulo teve Covid. E eu não tive nenhum sintoma. Nenhum. A única coisa, eu tive que tirar meu filho, que estava dentro de mim. Eu estava grávida. E eu tive que tirar ele, para não chegar a tempo, Covid, etc. Né? Mas assim, e desse dia o Espírito Santo me lembrou, ele falou assim, Luísa, você lembra que o Covid, você falava que o Covid ia bater em você? Não ia, eu falava que ele ia bater e ia morrer, não ia voltar nos outros, né? Deus o livre, senão, né? Quem sou eu, proclamadora do vírus? Não. Mas e o Espírito Santo me lembrou. E ele falou assim, Luísa, você tomou posse da sua saúde em Cristo Jesus. E eu quero declarar sobre você, sobre o seu corpo físico, sobre os seus pensamentos, sobre os seus planos, sobre os seus projetos. Sonhe. Mas eu quero te dizer assim, ei, faça essas perguntas. Ei, por que eu, não sei qual é o seu nome, por que eu, Mariana, duvido? Por que eu, Bruna? Por que eu, Sérgio? Por que eu, Paulo? Por que eu, Guilherme? Por que eu, Pedro? Por que às vezes eu duvido? Ou por que eu acredito? Sabe por quê? Porque a resposta para qualquer pergunta, e para essas duas perguntas, a solução é encontrada em Cristo Jesus. A partir do momento que você responder essas questões, por que eu duvido? Se você entender, por que eu duvido? Se eu tenho Deus, o Criador do céu e da terra, o Deus ilimitado, comigo, em mim, por que eu duvido? Por que eu acredito? Porque eu sei que Ele morreu por mim e que Ele ressuscitou por mim, para que eu pudesse viver uma vida reinando aqui sobre a face da terra.